Olá, igreja, boa noite. Eu me chamo Euriano. Bom, a gente está vivendo essa série Resoluções, como o pastor Armando já falou aí para nós. Essa série que fala sobre o que Jesus disse a essas 7 igrejas que está lá nos 3 primeiros capítulos ali de Apocalipse. Disse para aquelas igrejas e diz para nós, né, como igreja de Jesus. Primeiro domingo, só fazendo esse reforço, né? Pastor Hamilton esteve aqui, ele deu uma verdadeira aula para a gente, falando sobre o livro de Apocalipse, falando sobre a questão das cartas, falando sobre o autor, qual é o objetivo. Então eu te convido a assistir lá na internet, no YouTube, no nosso canal da IBC Fortaleza, ou no nosso aplicativo, você pode ver também. Bom, Apocalipse é uma mensagem de Jesus para nós, através de João, que morava naquela região ali, que hoje é a Turquia. João estava exilado na ilha de Patmos pelo cruel imperador Domiciano, que o havia exilado lá. E quando a gente fala esse termo Apocalipse, é comum a gente associar uma catástrofe, né? A um caos. Eu lembro muito de uma amiga que serviu com a gente aqui no ministério, que a boca dela era: "Você está tão apocalíptico hoje." A Kézia, ela está lá em Portugal, não sei nem se ela está assistindo. "Você está tão apocalíptico hoje." Aí ela chegava estressada: "Tu é que está apocalíptica hoje." Ou seja, ela tá pronta para o caos. Era assim que a gente brincava com ela ali. Mas na verdade esse não é um livro de caos, esse é um livro de esperança. Porque esse é um livro que mostra um Jesus triunfante e vitorioso. É um livro que mostra que a igreja de Jesus, ela vai passar por tudo e ela vai sair vitoriosa no final de tudo. É um livro de esperança. Para cada igreja, são 7 igrejas, para cada igreja dessa nós tivemos elogios, nós tivemos também algumas críticas. Tem um slide aí, eu gostaria que colocasse. Cada igreja, elogios e também teve críticas. Só uma igreja, ali com um joinha para baixo, uma igreja só que só teve crítica foi a igreja de Laodiceia. A gente tem 2 igrejas que só teve o like legal aí, o joinha para cima aí, igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, que o pastor Daniel trouxe para a gente semana passada. As demais, igreja de Éfeso, que o pastor Hamilton trouxe, a igreja de Tiatira, Sardes e Pérgamo, todas essas igrejas aí teve tanto elogio como também teve uma crítica por parte de Cristo para essas igrejas. Portanto, o tema de hoje é: eu resolvo não negar a fé, e é baseado na mensagem de Cristo para a igreja de Pérgamo. Eu gosto muito da explicação de John Stott acerca dessa igreja, quando ele disse que a batalha em Pérgamo não era campal. A batalha em Pérgamo não era um combate entre pessoas numa arena, mas era um combate de ideias. Não era entre o bem e o mal, mas aquela batalha, aquele combate que havia na igreja de Pérgamo era entre a verdade e o erro, entre a verdade e a mentira. E pensando nisso, de negar a fé, de abraçar o erro, mesmo conhecendo a verdade, eu lembrei da cena de um filme, da época que ele saiu quando eu era adolescente. E essa cena ela fala muito com o que tem a ver aqui. O filme é Matrix, ele saiu em 1999, acho que alguns aqui já devem ter assistido, ou pelo menos está naquela turma de que eu vou assistir e nunca assistiu, né? Mas o filme é esse, Matrix. Ele vai contar a história que, ali na história daquele filme, há 2 mundos. Há um mundo onde a coisa é meio feia, onde é um mundo que não é muito confortável, um mundo que não é muito cômodo. A comida não é boa, nada ali é bom. Só que este mundo é o mundo verdadeiro. E há o outro mundo que é o contrário disso. A comida é bela, é maravilhosa, tudo é mais bonito, viver lá é mais confortável, viver lá é mais cômodo. Mas lá é a Matrix, lá é o mundo da mentira. E a maioria das pessoas vivem na Matrix, vivem nesse mundo de mentira, acreditando que aquilo era verdade, a única coisa que elas sabem é viver nesse mundo. Mas tem um pequeno grupo ali que conhece a verdade, que consegue andar entre os 2 mundos. Uma turma ali, tem o Neo, tem o Morpheus, tem a Trinity. Tem um grupo ali que eles conhecem a verdade e eles vão fazer de tudo para acabar com a mentira. Eles vão fazer de tudo para derrubar a Matrix.
Porque eles sabem, o objetivo deles, eles sabem que o último lugar da terra onde pode se viver a verdade, o último lugar da terra bom de se viver, se chama Zion, que é uma referência a Monte Sião, que a gente tem na Bíblia. Então o único lugar bom de se viver, onde você pode viver a verdade é em Sião, e esse grupo vai fazer de tudo para levar o povo para lá, acabando com essa mentira. Mas no meio desse grupo há um personagem lá, que mesmo conhecendo a verdade, mesmo estando envolvido com esses outros, o nome dele é Cypher, tem uma hora que ele se cansa de tudo isso. Então ele resolve negociar com os agentes da Matrix. E ele senta em um restaurante junto com esse agente da Matrix, meio cansado de tudo isso. E naquele momento ele resolve negar a sua fé. Mesmo conhecendo a verdade, ele resolve abraçar a mentira do que continuar na verdade. E tem uma frase bem interessante que ele disse nesse momento ali para o agente. Ele diz assim, eu sei, ele com um pedaço de bife suculento na mão, ele diz, eu sei que esse bife não existe, eu sei que quando coloco na boca, a Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso, mas depois de 9 anos, sabe o que eu percebi? A ignorância é uma bênção. E assim Cypher nega a fé. Ele negocia seus valores. Agora o detalhe, ele negocia seus valores, mas ele continua vivendo no meio daqueles que acreditam na verdade. Continua caminhando com aqueles que acreditam na verdade. Por que eu trouxe essa cena de Matrix aqui para essa pregação? Porque o que nós veremos aqui em Apocalipse capítulo 2 é esse contraste que há no filme. De um lado nós temos pessoas que não negam sua fé, mesmo que estejam vivendo na cidade mais idólatra da região. Cidade cujo nome que Cristo deu é a cidade onde habita Satanás, onde está o trono de Satanás. E do outro lado nós temos aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, resolveram ceder ao bife suculento da idolatria e da imoralidade sexual. Eles olhavam para a cultura idólatra da cidade, para as festas nos templos pagãos, para a imoralidade, para os banquetes de negócios, e pensavam, por que a gente precisa ser tão radical? Por que precisamos sofrer tanto? Gente, vamos provar desse bife, esse bife é maravilhoso, esse bife ele é suculento. Vamos nos misturar um pouco. Gente, nós podemos ser crentes, nós podemos ser cristãos, e mesmo assim, andar, se misturar, aceitar, desfrutar aquilo que o mundo tem, desfrutar daquilo que o sistema oferece. Eles eram um pé na igreja e um pé na Matrix, ou como a gente conhece, quem é mais das antigas, era o crente o quê? Um pé na igreja, um pé na igreja e outro no mundo. Vamos ler o que Cristo disse a essa igreja em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a essa verdade e que pode nos transformar, que pode nos mudar, Senhor Deus. Muito obrigado por ela, Senhor Deus. Obrigado por essa igreja, pela graça derramada sobre nós. Deus, te peço que o Senhor continue nos usando para a honra e glória do Teu santo nome e que essa mensagem venha fazer sentido para todos, Pai. Assim como fez sentido para mim, que possa também fazer sentido para os que estão aqui, Pai. Eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
No sermão mais importante de Jesus, o das bem-aventuranças, ele conclui no verso 11, lá de Mateus capítulo 5, dizendo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurado, ou seja, felizes, sejam felizes com isso. Não se sintam incomodados e tristes, porque a recompensa que há no céu, ela é muito maior. A recompensa é grande. E a pergunta que fica para nós é: o que é que nós deveríamos mais temer? O que é que nós deveríamos mais ter medo? De ser odiado pelo mundo ou ser aceito pelo mundo? O que é que deveria causar mais temor em nós, cristãos? Ser odiado pelo mundo ou ser aceito pelo mundo? O medo da rejeição é um grande problema que nós enfrentamos. Esses dias, como vocês viram aqui no vídeo, nós estávamos falando sobre isso no retiro do Radical. O tema do retiro era o impostor que vive em mim. E estávamos falando sobre isso, sobre esse impostor que habita em nós e que, por temer a rejeição, então ele perde a sua identidade, ele perde a sua autenticidade para poder agradar o outro, para poder agradar o seu ego que é inflado. E muitas vezes esse impostor, ele quer a todo tempo tomar conta de nós e quer falar em nosso lugar, ele é um tirano. Foi isso que nós falamos lá, perdemos a nossa autenticidade, abrimos mão da verdade e dizemos sim para a mentira, negando assim a nossa fé. E foi isso que aconteceu com parte dos irmãos da igreja de Pérgamo, o medo de ficar de fora, associado aos prazeres sedutores que eram colocados à frente deles, os fizeram relativizar as coisas e viver em um mundo de mentira, e viver em uma matrix. E para a gente entender melhor, vou trazer um pouco do contexto do que era essa igreja de Pérgamo e por que esses irmãos agiram dessa forma. Como Jesus falou, Pérgamo é a cidade onde habita Satanás. Lá no versículo 13 ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo era, daquelas 7 cidades, era a segunda maior cidade que havia ali. Tinha entre 120 mil a 180 mil habitantes. Ela perdia apenas para a cidade de Éfeso. Historicamente, pode colocar o slide aí, historicamente, ela era a cidade mais importante que havia ali naquela região, porque ela havia sido a capital da Ásia por ali 400 anos, e durante o Império Seleucida foi capital desse império durante mais de 130 anos. E naquela época ali, especificamente, ela era a capital da província de Roma, na Ásia. Então, o governador daquela região morava na cidade de Pérgamo. O imperador estava em Roma e o governador morava ali. Era tipo a Brasília daquela região ali. E era uma cidade bastante cultural. Ela possuía a segunda maior biblioteca do mundo. E só não foi a maior biblioteca do mundo, a maior era a biblioteca de Alexandria, no Egito. Só não foi a maior porque os historiadores dizem que eles queriam ser maior do que a Alexandria. Só que como o papiro pertencia ao Egito, eles embargaram a venda de papiro para Pérgamo. E aí eles não conseguiram. Mas isso levou Pérgamo a desenvolver os pergaminhos, né, que é conhecido. Mas mesmo assim, foi a segunda maior biblioteca que havia no mundo ali naquela região. Agora, por que ali é a cidade onde habita Satanás? Ali era um centro cultural, como a gente tem aqui no nosso estado, no nosso país. Ali era a capital de um reino, como a gente tem aqui também. Então, o que é que faz da cidade de Pérgamo ser a cidade onde Satanás habita? Porque lá era uma cidade muito idólatra. Lá havia altares para diversos deuses. E na Acrópole, no lugar mais alto,
havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pode colocar a imagem também, por favor. Havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um altar dedicado a Zeus. Aqui é uma representação do lado esquerdo aqui desse altar, mas ali são as ruínas que ainda está lá na cidade de Pérgamo, desse altar dedicado a Zeus. Então todo dia, todos os dias se queimava sacrifício a Zeus. O povo daquela cidade de Pérgamo, eles estavam acostumados a todo dia ver uma fumaça saindo ali do ponto mais alto, sendo dedicado algo a Zeus naquele lugar ali. E não era só isso, ali havia um trio meio que formando uma trindade de adoração a Satanás naquele local. Porque além de Zeus havia outros dois que exigiam para si adoração. Havia ali um deus chamado Asclépio ou Esculápio. Ele era conhecido como o Deus Salvador, o Deus da cura. Ele era conhecido com um título que pertence somente a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas Esculápio, ele tinha esse título para si, o Deus da cura, o Deus Salvador. Ele tinha como símbolo uma serpente, e ali em Pérgamo havia uma escola de medicina. Então vinham pessoas de várias cidades daquela região para ser curado ali. Iam para aquela escola ali para serem curados, e os sacerdotes de Esculápio é que realizavam as curas naquele momento. Mas, para ser curado, o plano de saúde para ser curado ali era adorar Esculápio, era prestar reverência a Esculápio. Inclusive o símbolo, né, o bastão de Esculápio até hoje é o símbolo da medicina. E hoje não tem nada a ver mais com adoração, a medicina não tem nada a ver com isso, né? Até porque a cultura grega, acho que é a primeira vez, ou foi a única vez, que a cultura dominante, ela sobrepôs a cultura dominadora. Então, até hoje a gente tem, espalhado em todo canto, a cultura grega está em todos os locais. Então, se mantém ainda esse bastão aí. Agora, para completar essa tríade, Pérgamo foi a primeira cidade a ter um templo para adorar o imperador que estava vivo, que foi o imperador Augusto, em 29 a.C. E naquela época em que João escrevia, havia o cruel imperador Domiciano, exigindo naquele local ser adorado como Senhor. Então é mais um que pega aquilo que deveria ser para Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e exige adoração para si. Era como se Zeus assumisse o lugar de Deus, o imperador assumisse o lugar de Cristo, e Esculápio, com todo o seu poder, assumisse o lugar do Espírito Santo. Percebe então o tamanho do problema que era viver naquela cidade? Para os irmãos daquela cidade, para os irmãos da cidade de Pérgamo, a pressão espiritual que era viver naquele lugar, proclamar o nome de Jesus naquele lugar, era muito difícil. O trono de Satanás não era físico, mas era um sistema que envolvia poder político, poder cultural e poder religioso. E isso era sufocante demais para aqueles cristãos que estavam ali naquela região. Mas ao mesmo tempo que isso era sufocante, também era sutil para desviar os irmãos da fé, para fazer com que os irmãos viessem a negar a sua fé. E por que eu falo que era sutil? Porque muitas vezes, quando a gente fala de perseguição, o que vem à nossa cabeça, à nossa mente, a ideia que vem é um revólver apontado para a nossa cabeça e alguém dizendo, ou você nega Cristo ou você morre. Então a gente coloca isso na cabeça e a gente acha que a perseguição está muito distante de nós. Porque é isso que está no nosso imaginário. E de fato, acontece perseguição por aí. Por mais que mídia venha dizer que não tem, que venha inventar história que não tem, tem. Tem uma missão que eu conheço há muitos anos, a missão Portas Abertas. Você pode acessar o site da Portas Abertas em qualquer lugar. Eles há tempos, eles acompanham a perseguição que há no mundo, dando suporte, dando apoio para aqueles que estão sendo perseguidos. E se você ver lá a lista da missão Portas Abertas, está lá em primeiro lugar a Coreia do Norte. A Nigéria, que estão falando aí que não tem perseguição, está em 7º lugar. Sudão aparece lá em 5º lugar, se eu não me engano. Então,
Tem uma lista enorme de perseguição de cristãos que estão sendo perseguidos por aí. Só dá uma olhadinha lá na missão Portas Abertas. Mas uma das armas que Satanás usa contra nós não é a bala, não é o terror. Ele não vai aparecer para nós com chifre, com aquelas asinhas, com aquele rabo balançando. Isso aí foi uma invenção de Dante Alighieri, na Idade Média, quando escreveu a Divina Comédia. E Ariano Suassuna colocou em Um Alto da Compadecida. A gente conhece também pela obra brasileira do grande Suassuna. Não é assim que ele aparece, não é assim que ele quer te pegar, não é assim que ele vai te seduzir. O que ele vai fazer é te seduzir com um bife suculento, assim como foi com Cypher. Ele vai te apresentar aquela bandeja com aquele bife suculento do poder, com um bife suculento do sexo, com um bife suculento do dinheiro. É assim que ele vai se apresentar. É a sutileza de Satanás. Ainda no versículo 13, Jesus faz menção a Antipas, uma fiel testemunha que foi morto. E segundo o Tertuliano, um dos pais da igreja, considerado o pai do cristianismo latino, ele viveu logo depois desses fatos, né? A gente está falando aqui algo em 96 depois de Cristo, 100 depois de Cristo. Tertuliano nasce em 133 depois de Cristo. E ele vai dizer que Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze. E dentro desse boi de bronze ele foi levado ao fogo até ficar vermelho. Tem uma imagem aí que pode representar isso. Ele é colocado dentro desse boi de bronze, e ali esse boi é colocado nessa fornalha, até ficar vermelho assim, e Antipas ser morto, queimado ali. Um mártir. Pastor Daniel, semana passada, falou de Policarpo, que foi morto na fogueira. E aqui a gente tem Antipas como o único que é mencionado como mártir aqui, entre essas 7 igrejas. E tudo isso, assim como Policarpo e muitos outros daquela época, tudo isso porque eles não quiseram, eles resolveram não negar sua fé, eles se recusaram a declarar que César era o Senhor, porque para eles só Jesus Cristo é o Senhor. Essa foi uma tentativa cruel de fazer com que o evangelho acabasse naquela cidade. Mas como a gente cantou aqui no início, e vocês conhecem a música, a perseguição não parou a igreja e não vai parar a igreja. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Ela não para a igreja. O terror imposto por Satanás não foi suficiente para desviar aquele povo. É por isso que Jesus inicia essa carta elogiando essa igreja que permaneceu fiel, mesmo depois da morte de Antipas. Então o diabo, vendo que não conseguia parar a igreja através do martírio de um homem, ele resolve mudar a sua tática. Então ele vem com a artimanha sutil, uma artimanha sedutora. A proposta agora não é substituição, mas é uma mistura. A proposta agora não foi uma apostasia aberta, não foi negar a fé publicamente, dizer que não crê em Cristo, mas foi um sincretismo, onde você permanece cristão, onde você permanece crente, mas você abre mão de alguns valores. Essa foi a proposta ali. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que é esse ensino de Balaão? A gente precisa então voltar lá para o livro de Números. Números capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, a gente vê essa história de Balaão. Balaque, rei de Moabe, ele estava ali com muito medo que os israelitas, quando chegassem, eles fossem destruir ali o seu povo, eles vencessem ali naquele momento, porque eles já tinham derrotado os amorreus. Então havia muito medo ali por parte de Balaque. Então ele chama um homem, Balaão, contrata Balaão, né, vai oferecer dinheiro para Balaão, para que Balaão vá lá e possa amaldiçoar o povo de Israel. A história você conhece. Balaão então sai, Balaão
vai tentar amaldiçoar, mas Deus não permite que ele amaldiçoe. Então a maldição vira bênção. Ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, ele tenta três vezes, e ele vai tentando, mas ele não consegue. Deus não permite que ele venha amaldiçoar o povo. Mas quando chega no capítulo 25, quando nós lemos lá que o povo de Israel, chega um momento que ele se entrega à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. E não só isso, mas eles adoram o Deus delas, que é Baal Peor. E no capítulo 31, no verso 16, Moisés ele conta como isso aconteceu. Ele diz assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então Moisés, nesse momento, ele revela o que era o ensino de Balaão. Uma tática de sedução, imoralidade e uma mistura com o mundo. Se a igreja perde a santidade, ela perde sua força sem que nenhuma fogueira precise ser acendida e sem que nenhum tiro precise ser dado. Basta ela perder a sua santidade. A pergunta é: será que o ensino de Balaão ficou somente no passado? Será que o ensino de Balaão ficou somente na época de Moisés e depois veio ressuscitar nessa época de João? Ou será que o ensino de Balaão está presente ainda hoje aqui, no nosso século? Hoje você não precisa ir em um templo sagrado para se prostituir, porque o templo sagrado pode estar instalado no teu smartphone, dentro do teu bolso. E você cai na pornografia secreta, distante dos olhos da sua esposa, distante dos olhos dos seus filhos, distante dos olhos da sua mãe, do seu pai, distante dos olhos da igreja, do seu líder. Você só não está distante dos olhos de Deus, que tudo vê. Aí você cede aquela conversa no WhatsApp e troca ali uma figurinha, troca ali um emoji, uma conversa que acaba se estendendo ali pela noite. É aquela curtida no Instagram, é aquele comentário, é aquele happy hour com a turma, mas com segundas intenções. E você finge que é normal, porque quem está ao seu redor trata isso como normal. Mas para você não é, e você sabe que não é normal. Mas você finge que é, porque quem está do seu lado trata dessa forma. E como você não quer ser rejeitado, então você acaba negociando a sua fé, negociando os seus valores. Ou você acha que negar a Cristo é somente abrir a boca e dizer que... Não, dizer que eu nego a Cristo. Negar a Cristo também pode ser tirar a aliança do dedo, colocar dentro do bolso e dizer que não é casado. Pode ser também, negar a Cristo. Tim Keller tem um livro pequeno chamado Ego Transformado, que nos confronta diretamente. É um livro bem pequenininho, vale muito a pena a leitura. Ele fala acerca desse nosso ego inflado, que busca agradar a si e aos outros, que busca agradar mais o mundo do que a Deus. E Tim Keller vai dizer nesse livro que todos os dias nós nos colocamos no banco dos réus, buscando uma aprovação, buscando uma validação, buscando um veredito da forma como nós atuamos. Se está bom ou não o suficiente para ser aceito aí pelo mundo. Se está bom ou não o suficiente para ser aceito pelo outro. Tim Keller vai dizer que esse tribunal ele nunca entra em recesso, ele trabalha 24 horas por dia, porque todo dia você precisa ir nesse tribunal em busca dessa validação, em busca desse veredito. E a pergunta é: para que, igreja? Para que eu preciso estar em um tribunal buscando validação, buscando veredito todos os dias, se Jesus já esteve nesse tribunal por mim e por você? Se Jesus ele já foi condenado no meu lugar, no seu lugar, se ele pagou um alto preço por mim e por você, para que a gente tenha vida em abundância, para que a gente tenha valor. Por que eu preciso ir nesse tribunal todos os dias em busca de um valor, se Jesus Cristo já me disse que eu sou um filho amado de Deus e eu tenho valor? Você crê nisso? Por que a gente acaba cedendo aos ensinos de Balaão?
Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E o que é o ensino dos nicolaítas? A maior parte dos estudiosos acreditam que o nome seria simbólico, assim como são vários nomes ali que aparecem no livro de Apocalipse. Agora, o que chama a atenção é que a palavra grega Nicolaus, ela é semelhante à palavra hebraica Balaão. Pode colocar aí. Nicolaus vai significar ali, Nican, conquistar, vencer, então é conquistador, Laos do povo, um conquistador do povo. Balaão, a palavra bela, destruidor, devorador, povo, destruidor do povo. O conquistar aqui não é o conquistar como eu conquistei a Rosinha, não é como você conquistou a sua mulher. Eu vou conquistar, então vou ganhar ela para mim, a gente vai viver no amor. Conquistar aqui você pensa aí no império, que vai conquistar outro e oprime aquele povo. Então, o conquistador do povo é aquele que vai oprimir o povo, que vai destruir o povo. Por isso é que são palavras semelhantes. Conquistador do povo, destruidor do povo. Ou seja, os estudiosos bíblicos apontam que Nicolaíta seria a versão moderna de Balaão. Jesus está fazendo uma ênfase aqui para nós, que tanto o ensino de Balaão como o ensino dos Nicolaítas é a mesma coisa, é um falso ensino, é enganador, é mentiroso. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Você é diferente para quê? Eles usavam graça abundante de Deus como justificativa para o pecado. Eles defendiam que os crentes não precisavam ser tão diferentes do povo pagão, e assim poderia se conformar com este mundo. É isso que os nicolaítas estavam ensinando. Semana passada o pastor Daniel trouxe a ideia do deísmo moralista terapêutico, DMT, ou DTM, né? E é sobre isso, os nicolaítas é isso, é relativizar as coisas, é dizer que isso vale, isso não vale. Isso a gente faz, isso a gente não faz. E começa a relativizar a palavra de Deus. Os nicolaítas, eles não prosperaram na igreja de Éfeso, mas aqui em Pérgamo, aí sim eles encontraram um lugar para dar certo, para funcionar. Eles eram influenciados pela crença gnóstica que separava o corpo e espírito, sendo o corpo algo ruim, e portanto, se o espírito está salvo, o que você faz do corpo pouco interessa. Era isso que eles diziam. E assim vai transformando a liberdade cristã em libertinagem, onde tudo pode. Aqui nessa igreja, na IBC, nós somos levados a olhar o evangelho de forma integral. Não tem a ver só com a questão do meu espírito, da minha salvação. Tem a ver com o meu corpo, sim. Por isso que o pastor Armando tanto bate em cima disso. O que você come, como é que você se exercita, como é que está a sua saúde. Como é que são as tuas atitudes, como é que é você no trabalho, como é que está a tua ética, como é que é a tua moral. Isso é evangelho integral. Não dá para separar essas coisas. Os nicolaítas ensinavam aquilo que o grande Marte alemão Dietrich Bonhoeffer veio chamar de graça barata. Assim como os irmãos de Pérgamo estavam aceitando o culto ao imperador, os irmãos da igreja alemã estavam aceitando Hitler como seu salvador e fazendo algumas concessões, ao ponto de querer mudar algumas coisas na Bíblia. Bonhoeffer, assim como Antipas, se recusou a aceitar o que estava acontecendo com aquela igreja. Daí ele prega ferrenhamente contra essa graça barata que estava sendo oferecida nos púlpitos germânicos. Pregou contra isso e morreu por conta disso. Ele disse em seu famoso livro, O Discipulado: nessa igreja, o mundo encontra cobertura barata para seus pecados, dos quais não se arrepende e, na verdade, não quer se libertar. Assim, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha, porque nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Justificação do pecado. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa disso, daquilo outro, por quê? E começa a justificar.
Graça barata é cristianismo sem discipulado. Porque o que importa é o templo cheio, e pouco importa se os que lá caminham, se estão caminhando em restauração. Pouco importa se os que estão lá estão de fato aprendendo de Deus através da palavra de Deus. Se estão fazendo o seu mapa, se está perguntando o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito. Pouco importa se estão servindo a Deus com os seus dons, se estão amando o próximo, se estão proclamando Jesus. Porque é um cristianismo sem discipulado. Graça barata é cristianismo sem a cruz. Porque o que importa é pregar sobre bênçãos, pregar sobre sucesso, sobre poder. E não se fala sobre você pegar a sua cruz e seguir a Cristo, abrindo mão das suas muitas bagagens. Porque o caminho é estreito. Se eu tenho muita bagagem, como é que eu vou passar num caminho estreito? Não passa, vai empancar. Mas você tenta, você força. A gente coloca aqui as nossas bagagens, as nossas malas, tudo aqui, e quer passar por esse caminho a todo custo, mas não dá. Aí chega o diabo com toda a sua sutileza e diz: ei, tá vacilando aí, tu é doido. Tem um caminho ali largo, ó, dá para tu passar com tudo que tu tem. Opa, pois eu vou para lá. Caminho para o inferno. E como diz o Zé Bruno do Resgate, somos tão sós no caminho estreito. Graça barata é cristianismo sem arrependimento de pecados. O que importa é dizer: venham, venham meu lindo, venham meu querido. Você é o centro da vontade de Deus, venha, que o Senhor vai realizar a vontade que está no teu coração. Venha, venha do jeito que você está, venha. E assim, mais uma vez, o arrependimento não é falado. O ensino dos nicolaítas é o ensino da graça barata, que infelizmente está tão presente hoje nos cultos espalhados aí pelo mundo e pelo Brasil. Como bem disse o nosso amigo e nosso irmão aqui da igreja, o Plauto Roberto, essa semana ele escreveu um artigo lá no blog do Eleomar, e o Plauto, como grande articulista, ele colocou: o povo ainda acredita em Deus, mas já não acredita em moral. Surge então uma fé sem exigência ética. Perde-se isso porque o evangelho não é integral. E se você não atentar para essa artimanha maligna, logo você estará vivendo o evangelho em busca de dinheiro, de fama e de poder. Em busca de dinheiro, porque o que você mais escuta é que você deve prosperar, que você deve ser muito rico, e você sendo rico, você vai trazer um dízimo muito gordo aqui para a igreja, e assim você vai conseguir realizar os seus sonhos. Aí você escuta isso na igreja, escuta isso no Instagram, escuta isso no TikTok, escuta isso em todo canto, dizendo que tem que ser assim, porque tem que ter 1 milhão na conta, e papapá, e por aí vai. E quando você menos espera, você fica nessa noia tão grande de querer alcançar isso, que você está investindo, entre aspas, seu dinheiro em loterias e em bets. E dessa forma você acaba negando a sua fé, porque você coloca a sua fé não em Cristo, que pode lhe prover e lhe sustentar, mas você coloca a sua fé numa aposta que você fez, a famosa fezinha que o brasileiro faz. Olha que triste uma pesquisa como essa. Poder Data, ele apontou que 41%, pode colocar por favor, 41% dos evangélicos, 41% dos evangélicos apostam nas bets. Meu irmão e meu amigo, é quase a metade. Se você entrar na pesquisa, você vai ver, ele vai te explicar que 41% ou jogam ou jogaram já nas bets. É um tamanho, um volume muito grande aí. Aí mais dentro ali, quando você vai ler, ele diz que desses 41%, 31% dizem já ter contraído alguma dívida devido a essa maldita bet que invadiu o nosso país. Mas é sutil, é sedutor. Eu lembro quando surgiu as primeiras aqui. Na verdade, a primeira, era uma que surgiu aqui, acho que isso deve ter uns 5 anos. Eu gosto muito de futebol, e gosto muito de acompanhar futebol, estatística de futebol, essas coisas, é algo que eu sempre gostei. Sempre brinquei com os amigos de cartola, quem gosta de futebol sabe do que é que eu estou dizendo, brincar de cartola. Então, eu sempre fiz isso aí. Quando surgiu esse negócio,
parecia ser mais um jogo simples. Aí eu lembro que eu vou dizer o nome dele, que ele disse que eu podia dizer. Eu e o Afonso, a gente pegou, a gente jogava cartola, aí disse assim, bora. Aí fizemos nosso cadastro, ganhamos um bônus para começar. Aí, mas jogo tal, e começamos, marcando o jogo. Meu amigo, quando a gente percebeu, rapaz, Afonso, bora, esse negócio tem futuro não, meu irmão, tu é doido, é? Isso aqui é aposta braba, isso aqui não é corra para nós não, isso aqui não está certo não. Tanto é que o Afonso depois disso foi um estudo, ele até apresentou no dia que a gente fez o Segiômetro, foi, Daniel? Apresentando o contrário a esse tipo de jogo, né? Um vício que tem destruído tantas famílias por aí. Pior foi no dia que eu estava indo para o estádio, torcer pelo meu time. No caminho aqui, meu time, alvinegro, de coração. Daí, eu estou passando aqui para ir para o estádio, tem uma televisão ligada, passando o jogo do Lion daqui do lado. Aí eu, parei, vamos ver se eles estão ganhando. A pessoa, você perde a sua identidade, você perde a sua autenticidade. Eu disse, não, isso aí não dá. Mas isso é para você perceber como é sutil, como é sedutor. Aí você entra, ele te dá um bônus, você entra sem gastar nada. Daqui a pouco você está tendo que vender carro, tendo que vender casa, tendo que vender tudo, porque você entrou nesse negócio. E ela te seduz, ela te coloca jogadores como o Fenômeno, como o Rivaldo, para te dizer assim, vai na fé. Aí usa uma palavra que é sagrada no nosso vocabulário, gente, que é fé, a certeza das coisas que não se podem ver. Pega uma palavra como essa, tira essa palavra do contexto bíblico para te dizer, vai na fé que dá certo, te seduzindo para que você venha cair nisso, para te vender um vício que destrói famílias. Isso é profanar o sagrado, isso é comer carne sacrificada a ídolos, ainda chamando de banquete abençoado. Aí para você não ficar com peso na consciência porque está apostando e crente não aposta, os nicolaítas modernos te seduzem trocando a palavra aposta por profecia. Aí surge aí o Galvão, Vinícius Júnior, mais outros aí, para te dizer, profetizou, ganhou, sacou. Percebe a sutileza de Satanás, pegando palavras que são aqui da palavra de Deus, algo que é sagrado, ele tira daqui de dentro para poder te oferecer numa bandeja para te dizer, vai na fé, profetiza que dá certo. E quando não é bete, é o jeitinho brasileiro para sonegar, para desviar, para se corromper, e assim se tornar o cristão abençoado do final de semana. A fama, em busca da fama, alguns se tornam influencers gospel, profetas de internet que em busca de likes, comentários e seguidores. Pouco pregam sobre arrependimento. Apenas vai dizer tudo que todo mundo quer ouvir, que 2026 vai ser o seu ano, que esse ano você vai dar tudo certo, que isso, aquilo outro, e por aí vai. Em busca de poder, faz da igreja um espaço de network para fazer alguns conchavos, para atrair políticos, para negociar até milhões em troca de votos. Meu irmão, que vergonha essas últimas notícias apresentadas aí pela senadora Damares, que vergonha para a igreja. Outros negam a fé em Cristo quando depositam sua fé em homens. Não conseguem simplesmente escolher um candidato e votar como qualquer cidadão deve fazer. Eu tenho o meu candidato e eu vou votar nesse porque eu acredito nesse, pronto. Os nicolaítas ensinam que precisam fazer campanha, transformar sua vida em um palanque político, brigar com outros irmãos na fé, dividir a igreja e prestar culto a um Senhor que não é Jesus, porque você acaba entregando as suas redes sociais para poder falar só do seu candidato e pouco fala de Cristo. Daí, quando um dos lados se envolve em algum tipo de corrupção, porque os dois lados acabam se envolvendo em algum tipo de coisa, a gente acaba tendo que passar pano, né? Porque senão vai ficar feio, já que eu defendi tanto. O ensino dos nicolaítas não criavam mártires no fogo, mas crentes mornos no conforto, dispostos a negociar a própria fé. Crentes mornos. Versículo 16, o que é que Cristo diz para esses? Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
E atente que o recado de Cristo, ao final, não é dado somente para os que estavam caindo nesse pecado, mas é dirigido aos que, mesmo não realizando esses pecados, eles não se importavam com o que estava acontecendo. Eles estavam tolerando esse tipo de coisa, deixando crescer no meio da igreja como um câncer que vai comendo por dentro. Eles toleravam esse tipo de coisa, e o recado de Jesus vai para esses aí. A igreja de hoje, essa igreja aí, que se diz igreja, que se apresenta aí, é como Israel no tempo do profeta Amós, louvando pelas bênçãos, curtindo suas riquezas, mas cheia de sincretismo e injustiça social. Dá uma lidinha lá em Amós, se eu não me engano, 8 ou 9 capítulos. Dá uma lidinha lá que você vai ver isso. Jesus promete vir e lutar com a espada que sai da sua boca, a espada de 2 gumes, dita no início da carta. John Stott ele procura fazer uma semelhança dessa espada com a língua, uma espada chamada Glaudes, que era uma espada romana, que era uma espada mais curta, remetendo ao formato de uma língua. E eu acho que essa simbologia tem tudo a ver, porque o que fala lá o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A espada que sai da boca de Jesus é a verdade. Jesus ele fala isso na sua oração sacerdotal lá em João 17. Ele ora ao Pai para que nós nos santifiquemos nela, na verdade. Foi com a verdade, foi com a palavra da verdade que Jesus ele expulsou Satanás. Mateus capítulo 4, quando Satanás vem tentar Jesus ali no deserto, por 3 vezes Jesus diz, está escrito, e ele através da palavra, ele afasta Satanás dali. Tertuliano e Agostinho, os pais da igreja, pregavam que os 2 gumes da espada representam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu acho legal isso aqui, porque a Bíblia não é só o Novo Testamento, e eu vou isolar o outro, porque não é para mim, porque não é da minha época. A Bíblia ela é completa, e ela completa, ela é a espada que fere a consciência e o orgulho dos pecadores. Ela expõe a nossa camuflagem e penetra nossas defesas. A Bíblia revela nosso pecado e pobreza. Ela mata todas as falsas doutrinas com seus golpes fatais. É isso que a Bíblia faz. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Ele vai colocar todo tipo de empecilho. Se é de noite vai te dar sono, se é de manhã vai te dar pressa para poder sair. Ou então vai fazer com que você desvie a atenção rolando o seu feed eterno do Instagram ou do TikTok, ou seja lá o que for. Mas ele vai fazer de tudo, porque ele sabe que se você for para a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes que vai penetrar em você e vai revelar tudo que precisa ser revelado. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Ele vem com a sua palavra que se torna loucura e condenação para os nicolaítas, mas é poder de Deus para aqueles que são fiéis, como Antipas, como Bonhoeffer. E Jesus encerra essa carta ali no verso 17, versículo 17, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqueles que permanecerem fiéis como Antipas, Jesus tem algo muito mais saboroso do que o bife suculento da Matrix. Porque o maná é o pão celestial que desce do céu para o seu povo. E Deus, Ele tem isso para nós, é um maná que vem direto de Deus para o seu povo. Esse maná escondido refere-se ao banquete permanente que nós teremos lá no céu, gente, ao lado de Cristo, que é o pão da vida. E para ter acesso a esse maná, para entrar nesse banquete, Ele vai dar a pedra branca. Na época de Jesus, a pedra branca tinha 2 significados. Ela era usada como símbolo de absolvição no tribunal, ou seja, não há mais nenhuma condenação para mim, para você. E também como convite para os banquetes romanos. Receber a pedrinha branca de Jesus
é estar com o convite nas mãos para a boda do Cordeiro, gente. É estar na boda do Cordeiro. Isso é receber a pedrinha branca. O mundo, a Matrix de Pérgamo, a Matrix de Fortaleza, ela oferece o bife suculento da imoralidade, da incredulidade, do dinheiro fácil, da popularidade. Só que tudo isso é ilusão. Então não vamos trocar o maná escondido de Deus para nós por esse bife suculento, porque não vale a pena. Não vale a pena. O que Deus tem para nós é muito melhor do que isso. A gente se perde às vezes nessa nossa fé, nessa nossa caminhada, e fica todo tempo querendo se encontrar. O problema é que a gente não está procurando no canto certo. E fica esse vazio no peito, procurando preencher esse vazio. E você vai no esporte, você vai no trabalho, você vai com mulher, você vai atrás de sexo, de dinheiro, você vai atrás de poder. E você não consegue preencher isso, porque você procura no canto certo. O seu falso eu, que a gente tanto falou no Retiro do Radical, seu falso eu fica todo o tempo querendo imperar. O impostor que há em você fica todo o tempo querendo imperar. E você procurando no lugar errado. E olha só o que C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples. Lá no último capítulo do livro, ele diz assim: o primeiro passo é tentar esquecer tudo sobre o seu próprio eu. Esqueça a sua vontade, esqueça o seu querer. Deixe você de lado, o seu ego inflado, deixa isso de lado. Esqueça. E ele vai dizer: esquecer tudo sobre o próprio eu, pois o seu novo eu não surgirá enquanto você o estiver procurando. Só surgirá quando você estiver procurando por Cristo. Só quando você estiver procurando por Jesus, que esse novo eu irá surgir. Eu quero te convidar a fazer uma oração aqui comigo. Eu vou fazer a minha oração e você faz a sua oração. Uma oração de arrependimento. Início de ano, janeiro de 2026. Quantas vezes nós não negamos a nossa fé de forma sutil? Quantas vezes nós não demos ouvidos ao ensino dos nicolaítas, ao ensino de Balaão? Mas Jesus vem com a sua palavra, e se essa mensagem fez sentido para você, então ore comigo aqui nesse momento. Peça a Deus para trazer à sua mente aquilo que precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Faça isso nesse momento. Preciso mais e mais, preciso, meu Redentor, justo e fiel, de ti eu preciso. Venho a ti me confessar, pra minha descansar, sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso. Louva, igreja! Tentação surge, que minha alma cante a ti. Faz desse louvor a tua oração, meu irmão. Mais suportar, teu amor me guardará.
justo e fiel, de ti eu preciso. Que essa seja a nossa resolução em 2026. Antes de qualquer resolução que você venha fazer esse ano, que você resolva viver em santidade. Que você resolva buscar a Cristo todos os dias. Porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos nada. Nós precisamos estar conectados na videira para que a gente possa dar fruto. Eu não tenho como buscar as respostas que eu preciso. No mundo eu não vou ter a resposta que eu preciso. Eu não vou ter a resposta que eu preciso no dinheiro, na fama, no poder. A resposta que eu preciso, a resposta que você precisa no seu coração, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Que essa seja a sua resolução, meu irmão. E se porventura há alguém aqui que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e que precisa tomar essa decisão em caminhar com Cristo, levanta a sua mão aí para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa orar contigo. Louvado seja o nome de Deus. Se mais alguém aqui, eu não cheguei a ver, mas que quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e que quer caminhar com Cristo, na verdade, deixando a mentira de lado, deixando essa matrix de lado, esse bife suculento de lado, é só você levantar a sua mão e nós iremos orar contigo. Igreja, não vamos deixar sermos seduzidos pelo bife suculento, porque Cristo tem algo maravilhoso para nós. Ele tem um maná escondido para nós. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela Tua graça derramada em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor foi naquele tribunal, Senhor Deus, e injustamente o Senhor levou a minha culpa, Pai, e eu posso viver em liberdade, uma liberdade para não pecar. Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nos sustenta, Senhor Deus, nos sustenta em santidade. É que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém, Jesus.